Queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, queridos irmãos de outras igrejas, queridos amigos, familiares, colegas, pastores, estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Pão das Três. O pãozinho acabou de sair do forno, gostoso. A palavra de Deus é o pão que desceu do céu, que sacia a nossa fome, satisfaz plenamente a nossa alma, a nossa necessidade espiritual. Que bom receber vocês nesta tarde. Obrigado, muita gente entrando agora, vão aparecendo os rostinhos lá em cima. Vocês já sabem, no meu não aparece mais o nome, mas estou vendo os rostos de vocês, algumas pessoas sorrindo. Então, isso já me dá bastante alegria, né? Acho que até me inspira a trazer uma reflexão mais alegre, a cantar melhor, sei lá. Muito obrigado pela presença de vocês. O Pão das Três tem sido um encontro diário de nossa igreja, incluindo várias pessoas amigas, irmãos de outras igrejas e alguns colegas pastores que acompanham também de vez em quando, né? Quando podem, evidentemente. Isso nos traz muita alegria, né? Vocês se lembram? Nós temos estudado aqui em nossa live, porque aí cada pastor acaba, né, tendo um rumo assim em termos de assunto. É um que faz, que está trabalhando parábolas, né? Então, cada um escolhe assim um ponto e é importante para a gente, para que a gente não se perca aqui entre um no texto de outro. Então, estamos estudando Efésios, vocês se lembram? Hoje nós vamos estudar a última parte do capítulo 5, que é justamente os deveres domésticos que eu coloquei como tema aí, não sei se aparece para vocês, mas o nosso tema hoje trata dos deveres domésticos. E eu fiquei assim impressionado quando parei para pensar porque é que numa carta em que o tema central, né, assim, trata de dois assuntos mais indissolúveis, indivisíveis, que é Cristo e a igreja, e aí aparece no capítulo 5 os deveres domésticos e vai aparecer também as relações de trabalho. Então a gente vai pensar um pouco sobre essas coisas. Quero primeiramente orar agradecendo a Deus por essa tarde, né? Essa tarde gostosa, propícia para o nosso encontro e para as nossas reflexões, para o nosso pensamento, para nós cantarmos. Então, quero orar dedicando esse tempo ao Senhor, né? E também pedindo que Ele abençoe o nosso entendimento, né? O meu, o seu, de todos nós, nossos corações, para que possamos amar mesmo a palavra de Deus e aquele amor que nos leva a ver com seriedade a palavra do Senhor, cada orientação que ela nos dá, em qualquer assunto que a palavra de Deus entrar na nossa vida, com as nossas mentes crentes, os nossos corações também inclinados para amar a palavra, em cada área da nossa vida em que a palavra entrar, nós vamos receber bem, né? Vamos receber com alegria a recomendação do Senhor. Então, vamos orar juntos para que tudo isso aconteça no nosso encontro hoje. Deus bendito, todo-poderoso, nós louvamos o teu nome com alegria, com gratidão, pelas muitas boas coisas que temos recebido de ti, pelo alimento diário, tanto o pão material, como também diariamente o Senhor nos tem dado a oportunidade de receber porção da tua palavra, além das nossas leituras domésticas, né, os nossos momentos a sós, o nosso culto doméstico. Além disso, o Senhor coloca todos os dias, só através da nossa igreja, o Pão das Três ou o culto
de quarta e domingo. Pai querido, o Senhor tem sido bondoso para conosco, dando-nos condições de ter todos os dias um momento especial com boa parte do teu povo para te adorar, para apresentar também as nossas inquietações, as nossas dores, os nossos sofrimentos, ou daqueles que são amigos e conhecidos nossos, familiares. Muitíssimo obrigado, Senhor, de todo o coração nós te agradecemos por esta rica oportunidade que temos de interceder uns pelos outros e repartir conhecimento da tua palavra. Oramos pedindo que o teu Espírito nos guie em todo momento, Pai. Enquanto lemos a tua palavra, enquanto cantamos, que o teu Espírito guie o nosso entendimento e os nossos sentimentos também. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, o teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. E aí, meus irmãos, em função desse tema do assunto de hoje, os deveres domésticos, porque aí a gente falou deveres domésticos, nós estamos pensando na família, né? Como é que a família vive em casa. E aí vocês se lembram daquele hino, que feliz é o lar em que Deus pode entrar, né? Eu sei que alguém poderia perguntar, né? Os defensores assim, embora todos nós somos, mas aqueles mais acirrados da soberania de Deus, perguntariam, e existe um lar em que Deus não possa entrar? A rigor, não, né? Mas o trabalho aqui é feito em função de uma família que, com alegria, recebe a palavra de Deus, com alegria a família se reúne para adorar a Deus. Esse é o sentido, né? E não é discutir a soberania de Deus. A soberania de Deus nem deveria ser discutida, né? Ela nunca foi ameaçada. Não há homem, não há ser algum, nem neste mundo, nem em algum outro que possa existir. Não existe nenhuma força, nada, nenhuma estrutura, humana ou desumana, que possa ameaçar a soberania de Deus. Para isso, essa outra força teria que ser Deus também, né? Mas não há como. Então, só temos o nosso Deus único, verdadeiro, cheio de amor, poder e graça, soberano, né? Glorioso e majestoso, no que ele é e em tudo que ele faz, de modo que não há como ameaçar, isso não passa por nossa cabeça, né? Mesmo nós que defendemos uma livre escolha ou livre-arbítrio, não tem um problema com essas palavras, né? Bem, nossa casa parece colmeia. Se não parece, vamos trabalhar para que pareça, né? À luz desse texto aqui, dessa poesia. Bem, esse cântico, né, esse hino está no HCC, hino 595. Se aí no seu celular você tem aquele recurso que pode acompanhar o Pão das Três e fazer busca lá dos hinos, então tomara que você possa fazer. 595, que feliz é o lar. Nossa casa parece colmeia, com abelha sair a chegar. São nidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém a cristão, para a glória de Deus promover. Temos chefe e o pai lá em casa, mas quem manda de fato é Jesus. Com respeito tratamos os outros, procurando ser sal e ser luz. Que feliz é o lar em que Deus
pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão para a glória de Deus promover. E o amor embeleza e perfuma nossa casa tão linda assim, como as flores que Deus fez singelas para alegrar da existência o jardim. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a viver, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão para a glória de Deus promover. Desviou um olharzinho, se perde aqui, né? Acho que errei uma parte da letra aqui, mas o hino é bom mesmo quando a gente erra, né? Hino gostoso de se cantar, muito bom. Bem, meus irmãos, nós estamos em Efésios, capítulo 5, versos 22 a 33. Eu farei a leitura, você acompanha e depois a gente vai tecendo alguns comentários, né? Os deveres domésticos. A Almeida Revista e Corrigida, que é a versão oficial da nossa igreja, diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Deixa eu ver se tem mais mulheres do que homens aqui no nosso grupo. As mulheres continuam sorrindo, mas eu acho que é porque quando tiraram a fotografia estavam sorrindo, né? Alegre-se com a palavra de Deus. Ela só traz esperança e alegria, né? Conforto e orientação segura. Acho que li até o 24, não foi? 25. Vós, maridos, agora as mulheres esboçam um sorriso, né? Tem esperança do que é que vai sair para o maridão. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Deus coloque essa palavra em nosso coração, em nossa mente, em nosso cérebro, em nossa razão e em nossos sentimentos, para podermos tanto
compreender e entender o modo de aplicar essa palavra, como também amar a palavra, né? Ter prazer nela, no que ela nos diz, né? Mesmo quando ela solicita ou invoca de mim, de você, é uma conduta, uma ação difícil para o ser humano, por causa do pecado que há no próprio ser humano. Mas então eu dizia inicialmente, assim, quase como que surpreendente, né? A gente vinha tratando de tudo que Deus tinha feito em favor do homem, para salvar o homem, e depois Deus apresenta um modo de vida para todos os crentes e para a igreja, e vimos trabalhando isso desde o primeiro capítulo até o final do quarto, na verdade até o versículo 21 do capítulo 5. E a partir daqui entra, que tem de imediato, né, se não observar direitinho, a aparência de um texto fora, né, do seu lugar, os deveres domésticos. Mas aí a gente começa a entender como algumas estruturas, né, elas têm um relacionamento interessante com a igreja e se submetem à igreja. Por exemplo, para mim, eu vi, né, assim, de um modo geral, apenas olhando para tentar entender por que é que esse texto, uma passagem dessa, está numa carta como essa. Para mim significa o valor da igreja, que é o tema da carta aos Efésios. Isso valoriza, né, a igreja, enaltece ou traz à tona o valor da igreja ao colocar a própria família, né, que é assim a instituição mais antiga, né, da história, é a família. Mas a família se submete ao modo de ser e de viver da igreja de Cristo Jesus. Quer dizer, a igreja, na verdade, ela vem depois da família, mas ela vem como uma implementação do reino de Cristo Jesus. E ela traz uma forma linda, né, estrutural da família, e coloca a família debaixo da orientação da igreja. E é interessante porque quanto mais a família se submete a essa estrutura familiar bíblica, que é do reino de Cristo Jesus, mais a família se torna forte e a própria família alimenta o jeito de ser, a natureza da igreja. Mas a família se submete. É a igreja, pela Bíblia, pela palavra de Deus, que orienta e que diz como deve ser a minha família e a sua família. Então, nas relações familiares, a Bíblia e a igreja entram com autoridade na nossa vida. De modo que se eu não estiver vivendo e agindo como um homem que biblicamente ama a sua esposa, a igreja tem todo o poder, tem toda a autoridade para me chamar de lado ou na frente de todo mundo, como a igreja quiser, depois de algumas tentativas particulares, e abrir meus olhos, abrir a minha cabeça e colocar a palavra de Deus dentro dela, para que eu, como crente, seja um esposo crente. Como crente, eu seja também um pai crente, né? E ela vai entrar em outro assunto assim interessante da relação dos filhos com os pais, né? Nesse momento, nesse texto, ela trata apenas do relacionamento entre o esposo e a esposa, entre o marido e a mulher, mas ela vai entrar na relação de pais e filhos e vai entrar também nas relações de trabalho. Isso, né, lá para outras lives aí na frente. Bem, mas até aqui estamos falando de coisas que normalmente aceitamos bem. Teoricamente, todo mundo, todo homem, toda mulher aceitam e concordam que a igreja interfere na sua vida e no seu casamento. Mas é sabido
que, em geral, as pessoas não lidam muito bem, ou porque não compreendem o sentido da palavra sujeitar-se ou o sentido da palavra amor, que a Bíblia invoca da mulher uma espécie de sujeição, né, ao esposo, e a Bíblia invoca também, por parte do homem, um amor semelhante ao amor de Cristo para com a sua igreja. Então, a questão onde vamos encontrar mulheres e homens que concordam com a palavra de Deus, mas que se esforçam por praticar a sua vida doméstica, a sua vida conjugal, dentro das diretrizes da palavra do Senhor, né? Então, a gente começa agora a fazer uma análise leve, evidentemente, né? Não estamos entrando aqui num estudo profundo, numa exegese profunda, porque isso também foge da minha capacidade, né? Eu não sou um exegeta, até onde Deus me permitiu ter conhecimento, e a gente busca nas Escrituras da forma mais simples possível, com o maior rigor de veracidade, de autenticidade, do poder soberano, né, de Deus pela sua palavra, e a gente procura transmitir e viver dessa forma. Então vamos lá. Vós, mulheres, atenção, mulheres, continue sorrindo, viu? Continue feliz, você, mulher, e a dos homens ainda vai chegar. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Quando a gente faz alguma palestra sobre isso e as mulheres têm a oportunidade de perguntar, graças a Deus que isso aqui é uma live, só eu falo e vocês escutam, né? E as perguntas ficam aí com vocês mesmos, mas ela não vai chegar aqui. E se colocar aí, eu também não estou lendo mesmo, aí não vou nem responder isso. Normalmente, o problema é assim, mas como é que eu vou me sujeitar a um homem ruim como aquele homem que está lá na minha casa, né? E se ele não me amar como a Bíblia manda que ele me ame? Então, já estamos começando errando porque estamos condicionando o nosso cumprimento da palavra de Deus ao cumprimento de outra pessoa. Então já estamos trabalhando com a seguinte hipótese, né? Nesse caso, se o marido não me ama, então eu estou desobrigada, poderiam dizer as mulheres, de ser sujeita a ele, porque a Bíblia manda ele me amar, ele não me ama, então eu não posso também estar sujeito a ele. Primeiro, não estamos compreendendo muito bem essa questão de sujeição, né? Mas eu quero dizer algumas coisas para a gente compreender melhor o texto, né? Olha, essa palavra não foi escolhida por homem, essa ordem não foi dada por homem. E, biblicamente, nenhum ser humano, então preste atenção, vou me aproximar para você ouvir melhor. Biblicamente, nenhum ser humano pode exigir sujeição de outro ser humano a si. Patrão não pode exigir sujeição de funcionário. Sujeição, não. A sujeição, primeiro ela entra num relacionamento de confiança e desejo de crescimento dessa experiência. É bíblico. A sujeição, quando diz respeito a uma pessoa se sujeitar a outra, isso é bíblico. A lei nos obriga a respeitar os direitos das outras pessoas, né? A considerá-las, né, como nossos pares, e então a respeitar os seus direitos, sua liberdade, mas a lei não manda a gente se sujeitar a outra pessoa, isso não existe. A gente obedece à própria lei, então a gente se sujeita à lei, mas a lei é impessoal. A gente não se sujeita a outra pessoa. E homem nenhum tem o direito de pedir e de exigir sujeição da mulher. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e graça para com a família e para com o ser humano,
pois Deus sabe que é de uma relação de confiança e graça, motivada por um desejo de crescer em relacionamento humano. Então Deus, somente Ele invoca isso à mulher. Enquanto convida também, invoca ao homem assumir uma responsabilidade que está fora do seu alcance, da sua capacidade, que é o ministério de amar uma outra pessoa, no caso a sua esposa, a sua mulher, do mesmo modo como Cristo ama a sua igreja. São dois pedidos, são duas orientações extremamente difíceis, tanto para a mulher como para com o homem. Não pense que a Bíblia está colocando uma tarefa fácil, é uma das mais difíceis. Eu não sei como uma pessoa, porque algumas pessoas leem a Bíblia, e as pessoas metidas a inteligente, elas dizem que a Bíblia é machista, que desvaloriza a mulher. Ora, como é que um livro machista vai exigir que um homem haja para com uma mulher do mesmo modo que Cristo agiu para com a sua igreja? Cadê esse machismo? Ele não existe. A Bíblia é um livro espetacular, que ele traz o verdadeiro valor ao homem e à mulher, para que em uma relação de amor, de confiança, de respeito mútuo, ambos se doem e se deem um ao outro, dentro da orientação que Deus dá para o bem de quem se doa. E nesse caso, ambos se doam, um como uma expressão de amor e outro como uma expressão de sujeição, que é uma resposta a um amor maior do que qualquer homem naturalmente poderia amar. Se isso acontece ou não, e em geral não, né, isso deve-se ao fato de que o homem, por causa do seu pecado e da influência que a própria sociedade sem Deus exerce, e é verdade, você sabe, a sociedade sem Deus grita aí defendendo os direitos da mulher. Eu não sei que guerra é essa, é de alguém que não confia, não conhece nem confia em Deus. Mas, inadvertidamente, muitos crentes vão também nessas passeatas, nesses movimentos sociais, né, feministas, defendendo a mulher não sei de quê, do amor do homem. Fora dos padrões de Deus, então nós sabemos o que pode acontecer dentro de uma casa cristã, essa casa que nós cantamos. Nossa casa parece colmeia, com abelhas a sair, a chegar. Eu saio, eu entro, a Rosa sai e entra, você sai, seu marido entra, ele sai. Essa coisa assim, ambos saem, depois voltam. Esse movimento dentro de casa, com absoluta liberdade, porque é o nosso ninho, é a nossa casa, né? É a nossa colmeia. A gente entra e sai, gosta de estar presente, quando sai sente falta. Ninguém quer passar muito tempo. Eu não quero passar muito tempo longe nem da minha casa, nem da minha esposa. Então, é claro, nós não podemos pegar um padrão que existe numa sociedade, em famílias sem Deus, e trazer os seus gritos, e trazer os seus movimentos para uma família cristã. Eu sei que eu, como crente, eu não consigo amar como Cristo amou a sua igreja, mas a gente tem que se esforçar. Eu tenho que me esforçar e a minha esposa tem que ver o meu esforço e o meu sofrimento com as minhas próprias limitações. E, ao mesmo tempo, eu preciso ver também o seu esforço, embora a sua dificuldade de se sujeitar, como a igreja se sujeita a Cristo. É que Deus colocou dois elementos que estão muito acima da capacidade humana. A igreja, né, e o próprio Cristo Jesus. Que tarefa extraordinariamente grande que Deus nos deu.
Mas assim como ele não permite que venha tentação além da nossa força, ele não nos daria também alguma responsabilidade, algum compromisso que não pudéssemos, pelo menos, nos aproximar, né, do seu cumprimento. Então, essa passagem hoje nos convida, em primeiro lugar, a entender isso, né? O ser humano, o homem, o marido, ele não pode exigir essa sujeição. Quem pede essa sujeição é Deus. A mulher não pode exigir esse tipo de amor do homem, mas Deus exige do homem. Então, o homem e a mulher estão trabalhando juntos para que ambos sejam obedientes a Deus e não um ao outro. Muito além dos nossos compromissos que fizemos lá no altar, né, as juras de amor, né, de estar ao lado, na doença, na saúde. Nós estaremos juntos, meu amor, quando tiver muito dinheiro, quando não tiver dinheiro nenhum. Nós prometemos isso, né? Bem, muitos de nós ainda estamos aí, sabe Deus como, mas muitos escaparam disso e foram embora. A coisa apertou, olha, incompatibilidade de gênios, então a gente não consegue. Pastor, dá para a gente viver dessa forma? Eu digo, dessa forma não dá para viver mesmo. O cara coloca até o pastor contra a parede, né? É justo a gente viver dessa forma? Não, e nem é justo você ir embora de casa e nem deixar a sua mulher, nem a sua mulher deixar o seu marido. O justo é que vocês se esforcem para viver bem, né? Esse é o caminho bíblico. Vamos nos esforçar. Agora, esse esforço exige renúncia de minha parte e renúncia da parte dela. O problema é que a gente não quer renunciar, né? Ó, uma coisa que a gente observa, às vezes, nem o homem quer abrir mão de certas coisas e nem a mulher quer abrir mão de certas coisas. Mas olha, você já percebeu que você não quer se sujeitar ao homem, mas você se sujeita à sua vaidade, aos seus desejos interiores, dá aquela vontade de fazer uma compra, de renovar o guarda-roupa, comprar um sapato novo, um tamanco novo, um cinto, uma bolsa, as bolsas, né, que as mulheres não conseguem resistir. Você vai até sem dinheiro. Tem mulher que pede cartão emprestado da amiga para fazer isso. Além de fazer coisa errada, ainda coloca a amiga em perigo, né? Vai que não tem dinheiro depois, que isso acontece de vez em quando. Então você está sendo servil, está sendo sujeita à sua própria vaidade, que está te levando para o buraco financeiro, né? E nós relutamos tanto em nos sujeitarmos a uma orientação divina que tem como finalidade fortalecer a nossa vida pessoal e fortalecer a nossa família. Olha só, é hora da gente, né, botar a mão na consciência, abrir a mente para a palavra de Deus e saber que as exigências são feitas por Deus. Eu não posso exigir sujeição da minha esposa. E ela pode até desejar muito que eu a ame, porque é natural isso, claro. Mas não pode exigir que eu ame, né? Essa exigência quem faz é Deus. E também a minha desobediência não é à mulher. A minha desobediência é a Deus. Vale a pena? Não vale. A sua resistência de não se sujeitar não é um ataque direto ao seu esposo. É um ataque à palavra de Deus. É uma resistência à palavra de Deus. Então o negócio é o seguinte, homem, faça a sua parte, se a mulher fizer ou não. O seu relacionamento primeiro é com Deus. Mulher, faça a sua parte. Se o seu marido não ama como você sonhou a vida inteira, né? Sei que você fez os seus castelos e tal. Ah, não, essa música não pode, ela não é hino. Mas então, eu sei que você sonhou, viajou, né? Sonhou com um castelo, com um príncipe, com um salvador, e aí o que está aí na sua casa não é exatamente isso que você pensou. Mas e daí? A sua fidelidade é, em primeiro lugar, a Deus. Esse discurso, o que eu estou dizendo aqui, nunca vai ser aceito por um coração incrédulo. Nunca vai ser compreendido e aceito por uma mente que não é a estrutura mental de Cristo Jesus. Porque Paulo,
é se referindo aos crentes e não aos incrédulos, que ele diz, nós temos a mente de Cristo. Paulo não se refere aos incrédulos, mas aos crentes. Então, nós temos a mente de Cristo. Ame. É um traste? Não é. Talvez você compreenda dessa forma. Ame-o, porque Deus manda você amar. Sujeitar-se a ele. Ame a sua esposa. Eu sei. Ela já perdeu as linhas, né? Uma série de coisas que já ficaram para trás. E daí? É a sua fidelidade a Deus. Nós vamos amar até o fim da nossa vida. E investir um no outro até o fim da nossa vida. E fazer isso com alegria, alegria interior, alegria de quem está buscando fazer a vontade de Deus. Se nós colocarmos a palavra de Deus antes do nosso relacionamento conjugal, tudo fica mais fácil. A gente não está com vontade de ir, mas se lembra, não, mas é a palavra de Deus, eu vou cuidar, eu vou acompanhar, eu vou proteger, eu vou amar. Então a palavra de Deus na frente. Tudo fica mais fácil. Só assim uma casa pode parecer uma colmeia, né? Aquele lugar também onde, além de marido, mulher e filhos, Deus também pode entrar. Sempre bem-vindo, por favor, né? Deus não pede permissão para entrar em lugar nenhum, mas, por favor, vamos compreender isso, né? Para não ficar dizendo que nós estamos dizendo que podemos ou não permitir ou impedir que Deus entre na nossa casa. Colocando a palavra de Deus como guia e orientação segura para a nossa vida, nós somos capazes de amar como Cristo amou, né? E seremos capazes também de nos sujeitarmos como Jesus Cristo, como a igreja se sujeita a Cristo. Eu quero terminar contando uma história, talvez duas, né? Eu li uma história interessante. Essas histórias que começam assim. Em uma terra muito longe, há muitos e muitos anos atrás. Mas conta-se de um antigo reinado, né, em que o rei tinha uma esposa que ele amava muito. E ela era absolutamente fiel ao rei. E ela também era uma pessoa muito generosa, né? As pessoas gostavam demais da rainha, esposa do rei. Ela era muito amável, generosa para com os pobres, para com as pessoas, e extremamente fiel, né, ao seu marido, que era o rei. Mas um dia, ela cometeu uma desobediência ao rei. E aí? Dessa desobediência, ela precisou ser levada à corte para ser julgada. Quem preside a corte é o próprio rei. E saiu a sentença daquela mulher. A sentença que a corte deu, a corte presidida pelo rei, que era o esposo que a amava, foi dar uma quarentena de chicotadas nela. E ela foi condenada. Marcou-se então o dia, né, em que ela seria punida, e enquanto, né, se esperava que o dia chegasse, as pessoas murmuravam, mas esse rei não tem coração, esse rei é um animal, como é que pode fazer isso e tudo mais? E o tempo foi passando, né? E vai chegando o dia, no dia exato em que foi marcada a sentença, a mulher, a esposa, a rainha, compareceu para receber a quarentena. E quem presidiria também a quarentena era o rei. E aí o rei está lá, sentado, né? O lugar da rainha vazio, porque ela estava lá, perto do tronco. E a cerimônia começa, e na hora em que a mulher vai se inclinar para receber as chicotadas, o rei se levanta, tira a sua coroa, coloca no lugar, na cadeira da esposa, tira as suas vestes, e ele vai onde a esposa está
E ele se inclina no lugar dela para receber uma quarentena de chicotadas. Uma história interessante. Este rei era um homem extremamente apegado à lei, à ordem, né? À obediência. E ele exigiu da sua própria família, porque lei é para todo mundo. E ele condenou a sua esposa por um ato de desobediência a receber, mas ele conduziu tudo para cumprir, né, a sentença determinada por ele, mas na hora em que ela está lá e vai se inclinar para receber as chicotadas, ele vai e se oferece para receber em lugar dela. Ele a amava tanto que não pôde permitir que a sua esposa passasse por aquele sofrimento e ele passa em lugar dela. Ele consegue ficar bem com as leis do seu próprio reinado, ele consegue receber o reconhecimento de que é um rei justo, né? E zeloso pela lei do seu reinado, do seu império, e é reconhecido como um homem profundamente amoroso, que ama a sua esposa. Eu achei essa história interessante, e eu falei que talvez contasse duas, porque ela nos faz lembrar outra coisa interessante. A desobediência do homem fez com que o juiz de toda a terra, Deus, o Altíssimo, soberano, magnânimo, magnificente, ele decretou a morte do pecador. Mas aí, da observação de todas as notas, de todos os desdobramentos da própria justiça divina, mesmo o homem morrendo, a morte do homem seria insuficiente para que o decreto real fosse cumprido. Deus exige que a sua lei seja cumprida. Então o homem teria que morrer. Mas mesmo se o homem morresse na cruz, o sacrifício do homem seria insuficiente para atender à justiça divina. Deus tem amor para com a sua própria lei, ele é zeloso, ele zela sobre a sua própria lei. E ele ama o homem. Então ele cumpre plenamente a sua lei. A sua lei é satisfeita. Ele, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, vem para cumprir a lei e para livrar o homem da morte. Não é impressionante isso? Minha querida irmã, que continua sorrindo ainda, graças a Deus por isso, ame o seu esposo. Meu querido homem, ame a sua esposa. Cada um em resposta àquilo que Deus em sua palavra invoca de cada um de nós, cônjuges. Deus nos abençoe, nos guarde, nos faça maridos e esposas, homens e mulheres, comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com a obediência a Deus e em fazer a sua vontade. Amém? Agora nós vamos orar uns pelos outros. Vamos ver o que temos aqui. Tem alguma coisa nova? Só esse que é novo. Chegou agora, não vai dar tempo. Às vezes chega um pouquinho tarde e não dá tempo de colocar, viu? Mas a gente coloca, então, no dia seguinte. Amanhã a gente ainda tem aqui. Mas então a gente continua orando pela família Karina, né? Vira do outro lado. Começa aqui? Então, a lista é grandona, a lista que a secretária me traz. Bem, a gente continua orando pelo Gabriel Santana, né, que precisa das nossas orações. A gente continua orando pelo Aldair. Aldair, estamos orando, força aí, viu? Irmã Irailda. Continua sendo o alvo das nossas orações. A Tata, o Wilson, Eti, o Giuseppe, a Vera Lúcia, o Carmino, a Francisca, né, que é mãe da Toinha, essas pessoas que não são da igreja e às vezes acaba mencionando um ou outro. O Tilson, que é parente da Kátia, a Vaneide Jocélia, pedidos da irmã Gilda,
Eusomar, que é o pai da Júlia Rocio, pastor Luiz, da Igreja Batista Vida Nova, pastor Paulo Gil, também da Igreja Batista Sete Praias, precisa das nossas orações. O Severino, que é o esposo da Juraci, não sei se a Juraci está por aí hoje, você viu? Ela está por aí? Juraci, a gente continua orando pelo Severino, Bibiu. A gente continua orando pelo Antenor, parece que ele teve uma melhora, mas continua hospitalizado. A Vera, o Edson, aqui pedido da Ruth e da Hélia, e aqui sim, já tinha falado da família Karina, o Luiz, da Abigail Leite. Luiz é da Abigail Leite? É amiga, né? E continuamos orando pelos profissionais de saúde. Continuamos orando também pelos desempregados. Parece que tem mais gente desempregada que a gente acaba não sabendo, né? Ontem, encontrando a Leila, ela falou que os 2 filhos estão desempregados. Então, oração pelos desempregados, e na medida que a gente vai se lembrando das pessoas, vai incluindo os nomes, o Gustavo e o Rodrigo da Silmara. O Rodrigo da Silmara. A Silmara também pedindo oração pelo Rodrigo. Gustavo e o Gabriel, o Rodrigo, além de outros, né, que já estão desempregados há mais tempo. Oração pela Andréia, né? Ontem a Andréia, o escritório dela, foi ontem? Foi assaltado e foi uma coisa difícil lá, né? Mas graças a Deus, apenas os celulares, talvez algum pouquinho de dinheiro, mas vidas preservadas, né? Há detalhes desse assalto, que não é o caso de falarmos dele aqui, mas graças a Deus ela teve cabeça para ligar, os policiais já estavam lá, ela ligou para mim, a gente pôde orar por telefone mesmo, né? E ela já deu sinais, né? Que está bem, graças a Deus. Graças a Deus por isso. E quem mais? Pastor Márcio da Silva também desempregado. O pastor Márcio da Silva também, né? Por trabalho. Pois agora, né? Então, os pais da Jordana, né? Que é da Mata e Zelita. Isso é gratidão, estão se recuperando. Esse aqui é gratidão, né? Estão se recuperando. E também a Jovelina, que é mãe da Maria das Neves. Ela se converteu. Maria das Neves deu um testemunho muito bonito, né? Graças a Deus por isso. Muito bem. A Rejane Varci também pede oração por Dr. Urubatã, né? Urubatã Almeida, que está internado com Covid-19. Então, muitas necessidades, né? Muitos desafios de oração. Vamos orar ao Senhor. Então, quero convidar você a orar nesse instante, colocando essas vidas no altar do Senhor, as nossas vidas também, os nossos lares, né? A gente ora agora pedindo que a palavra considerada nessa tarde, que o Espírito Santo nos ajude a interiorizá-la, né? E cristalizá-la dentro do nosso ser, para que ela vivifique dentro de nós e produza frutos dentro de nós, e que os nossos lares evidenciem, né, a presença frutífera da palavra na nossa família. Vamos orar? Deus eterno, santo e bom, nós te louvamos agradecidos por tua palavra que nos ensina, que nos estimula, que nos aconselha, mas que ela mesma também tem poder de nos empurrar, impelir para que nós façamos a tua vontade. Obrigado pela família, Senhor. Estrutura tua, a família. Obrigado pelo ministério da mulher, pelo ministério do homem, pelo ministério de ambos, de constituir-se em família, criar, educar os filhos. Pai querido, que isso seja feito dentro de um clima, em primeiro lugar, de adoração ao teu santo nome. Que todas as ações nos lares tenham, primeiramente, a intenção de glorificar o teu nome. Tu que és Senhor do lar e das pessoas e de tudo, na verdade.
Bendito seja o teu nome pela palavra que nós recebemos. E ajuda-nos, ó Deus, a interiorizá-la. Abençoa-nos na obediência à tua palavra. Oramos por esta lista, por essas pessoas que mencionamos os seus nomes. Não é possível lembrar de todos, mas já mencionamos e já estão os nomes diante do teu altar de graça e de misericórdia. Para que, segundo a tua perfeita vontade, Senhor, e o teu plano, e para a tua glória, e em nome de Jesus Cristo, o Senhor atenda, acolha cada pedido e responda dentro da tua vontade soberana, Senhor. Mas pedimos a cura para os doentes, a restauração, o alívio da dor, a esperança para aquele coração que está aflito, a alegria para aqueles cujos corações estão tristes. Pai querido, renova-nos a vida e a alegria pela compreensão da tua palavra e pelo que ela pode fazer em nós. Toma em tuas mãos esses grupos, essas pessoas. Oramos também por nossa igreja, nossas igrejas, pedindo que o Senhor conduza a igreja nesse período em que o trabalho tem passado por uma modificação tão grande, mas que o Senhor abençoe do mesmo modo a igreja, alimentando-a com uma palavra séria, a palavra do Senhor. Abençoe o nosso país, os nossos líderes. Tem misericórdia, Senhor. Nós pedimos uma boa tarde, pedimos que o Senhor continue conosco, dirigindo a nossa vida e abençoa todos que participaram do nosso Pão das Três, e sei que muitos outros vão assistir depois, em outros horários. Bendito seja o teu santo nome, benditas as pessoas que esperam somente no Senhor e têm somente o Senhor como seu Deus. Nós oramos agradecidos, Senhor, confiados na tua resposta, porque nós pedimos pela mediação do teu Filho Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Queridos irmãos, encerramos o nosso Pão das Três. Hoje eu só separei aquele hino, também o horário já está um pouquinho avançado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os nossos lares e as nossas relações domésticas. O Pão das Três volta amanhã, às 3h, nesse mesmo canal, Facebook, página da Igreja Batista em Vila das Belezas. Amanhã nós voltamos com o pastor Júnior. E então, amanhã é sexta-feira, sábado, o pastor Márcio. E como vocês já sabem, no domingo nós temos culto pela manhã, e aí os cultos são no canal do YouTube. A mesma coisa, Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube. Você vai participar do culto conosco às 10h30 da manhã de domingo e às 19h no nosso culto ao vivo, culto online. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês e até amanhã nesse mesmo canal. Um grande abraço.